Esses são os anfíbios. E os répteis são os caras, é o grupo de vertebrados que realmente dominou o ambiente terrestre. Né? É um grupo muito amplo, com organismos muito diferentes, mas que geralmente é definido por essas características. Né? Pele com escamas muito dura e sem glândulas, a pele é seca. Né? O corpo revestido com escamas, botam ovos, alguns são vivíparos, mas a maioria botam ovos. O ovo amniótico, que a gente vai falar, esse é o primeiro grupo em que essa estrutura aparece. Né? E pecilotérmicos, de sangue frio. Né? A gente vai falar de alguns grupos de répteis. Esses aqui são os esquamata, né? Que tem os lagartos e as cobras. As anfisbenas também são esquamata, né? Isso aqui é uma anfisbena, isso aqui não é uma cobra, é também chamada de cobra cega, né? Ou cobra de duas cabeças. Não é cobra de verdade, também é um animal com hábito fossorial, parecido com a gimnoffiona, uma minhocona, tá? Não é como uma cobra que vive na floresta, vive na água, vive em árvores. Esse bicho vive embaixo da terra. Os quelônios, tartarugas, jabutis e afins, né? Os crocodilianos, jacarés e crocodilos. O grupo das tuataras, que é um grupo muito pequeno, acho que tem só uma espécie. Parece um lagarto, né? Mas não é uma tuatara, é diferente. E aqui mais um lagartinho, um sauris, um grupo sauria, né? Saurisquia. Tudo bem, pessoal? Esses são os répteis. E esses caras têm uma série de adaptações para eles viverem 100% da vida deles fora da água. Eles não dependem muito de umidade, não dependem muito de água, a não ser água para beber, que eles precisam, todo ser vivo precisa, mas mesmo assim conseguem viver em ambientes extremamente secos. Como eles fazem isso? De baixo para cima. A fecundação não é mais externa, é interna. Ou seja, os gametas ficam sempre dentro, saem do corpo do pai, vão para o corpo da mãe e ficam lá. E os organismos têm o ovo amniótico, que tem uma cascadura que impede o ovo de ressecar e que tem os anexos embrionários, que você já deve ter estudado, que mantém o embriãozinho vivo ali dentro, fora do corpo do pai, fora do corpo da mãe, no caso, né? Fora do corpo dos pais, sozinho ali no ambiente seco. O bicho vive. Né? É... Redução da perda de líquido sobre as trocas gasosas. Esses animais têm pulmões e a respiração é só pulmonar. A pele deles é seca e espessa, queratinizada. Né? Não há perda de água pela pele. Tem uma redução do dessecamento. Então, aqui são alguns desafios e algumas formas que os répteis venceram por parte desses desafios. Aqui o ovo amniótico está presente nos répteis, está presente nas aves e nos mamíferos isso foi bem modificado, né? Mas os anexos embrionários ainda estão lá na barriga da mãe, junto com a placenta, nos placentários. Né? Então, eu não vou entrar nesse assunto, porque a aula já está ficando um pouquinho extensa, mas você tem uma cascadura, o córion, que permite as trocas gasosas com o ambiente externo, o alantoide. Cadê o alantoide? Aqui o alantoide, que guarda os excretas produzidos pelo embrião, o saco vitelínico que guarda os nutrientes que vão alimentando o embrião, e o amnion que protege o embrião, a membrana amniótica, que a gente ainda tem, né? A gente ainda tem o líquido amniótico dentro da barriga da mãe. A gente tem muito pouco disso, só que na gente o ovo perdeu a casca e fica dentro da barriga da mãe, a gente vai ver, e algumas dessas coisas perderam a função, mas nós também somos amniotas. Beleza? Aqui algumas adaptações também dos répteis que a gente já falou. O pulmão mais ramificado, permite, permite que as trocas gasosas ocorram mais eficiente. Quanto mais área, melhor ocorrem as trocas gasosas. Né? E o corpo recoberto por escamas dérmicas, queratinizadas, impede a perda d'água desses organismos. A circulação é muito semelhante à circulação dos anfíbios, é um coração com 3 cavidades, só que você tem um septo separando parte do ventrículo em 2 e diminui mais ainda a mistura de sangue, do sangue que tem que ir para o pulmão, para o sangue que tem que ir para o corpo. Tá? Nos crocodilos, os crocodilianos, você já tem um coração com 4 cavidades, que nem a gente, que nem as aves que a gente vai ver. Mas a maioria dos répteis são essas 3 cavidades. O sangue chega do corpo pelo átrio, do átrio ele tem que ir para o pulmão para que ocorram as trocas gasosas, volta para o coração, para o outro átrio, para o ventrículo, aqui rola uma mistura, mas é muito pouca, e aí o sangue tem que ir, esse sangue oxigenado tem que ir para o corpo, para voltar de novo para o átrio
para voltar de novo para o pulmão. É uma circulação dupla e incompleta. Isso tudo num sistema circulatório fechado, tá? Todo cordado, todo vertebrado tem um sistema circulatório fechado. O sangue fica sempre dentro de veias e capilares e artérias. Nunca sai, nunca vaza. Se ele vaza é porque tem alguma coisa errada, né? Porque está sangrando, é porque tem hemorragia, tá? A anatomia interna é de um réptil, um crocodiliano. Intestino, fígado, né? Tem os órgãos, o pulmão dele aqui. Respiração então é pulmonar, né? E o sistema nervoso dorsal protegido pela coluna vertebral e pelo crânio. Legal? Beleza. Vamos ao próximo grupo de vertebrados. Tem uma relação próxima com alguns répteis, inclusive, de acordo com algumas ideias filogenéticas, as aves fazem parte dos répteis. E hoje a gente sabe que as aves evoluíram de um grupo de animais muito famosos, que são os dinossauros. E tô com a camiseta errada. Não são esses dinossauros, tá? É outro grupo de dinossauros. Esse aqui são os Saurisquia. Esses aqui são os Ornitisquia, né? As aves evoluíram a partir do Saurisquia, apesar do nome, né? E essa relação dos dinossauros sofreu algumas alterações. Mas é outro grupo, né? Você tem os grupos dos dinossauros terópodes, aqueles grandes predadores. Hoje a gente sabe que esses dinossauros tinham penas. Hoje a gente sabe que esses dinossauros tinham muitas características muito semelhantes às das aves, né? E a gente tem uma série de fósseis transicionais mostrando como esses dinossauros com penas foram se transicionando para virar isso aqui. Na China encontraram muitos dinossauros com penas, com estruturas ossos pneumáticos, né? E gradualmente a gente sabe que um dos grupos de dinossauro foi dando origem às aves, todos os outros acabaram morrendo. As aves ficaram, né? Também são animais terrestres, também totalmente da terra, e são um dos poucos grupos de animais que conseguiram alçar voo. A gente vai falar, porque boa parte das adaptações desses caras são voltadas para o voo, para voar. Mesmo espécies que não voam, como aqui o pinguim, né? Mas tem uma série de adaptações. E eu acho que são os bichos mais fáceis de identificar da face da Terra, porque tem muitas características peculiares que acabaram sendo só deles, né? Eu falei que os dinossauros tinham penas, mas a maioria dos dinossauros morreram, ficaram só eles. Então quem tem pena hoje é ave. Você vê um bicho com pena, acabou, é uma ave, não tem essa. Tem penas, tem bicos, não tem dentes. Por quê? Porque dente é uma estrutura pesada. Imagina esse peso todo na cabeça do bicho. O centro de gravidade desse animal tem que ficar no centro do corpo, porque ele voa. Ele não tem dente, ele tem uma moela muscular que tritura o alimento, que é o órgão mais pesado do bicho e que fica no centro de gravidade do bicho. Tudo a ver com a aerodinâmica, né? Tem escamas só nos pés, onde não tem penas. Penas são escamas modificadas, tá? Elas ajudam o bicho a voar e ajudam a manter a homeotermia. Então as aves são o quê? Homeotérmicas. O que isso significa? É complicado. É mais complicado do que eu vou falar para vocês, mas é porque eles mantêm a temperatura corpórea constante. Né? A gente está no meio dessa pandemia, você vai entrar em uma loja, num lugar, o cara mede a sua temperatura. Por quê? Porque a sua temperatura tem que estar entre 36,5 e 37 graus Celsius ali. Ela todo dia, toda hora, ela está nessa temperatura. Não importa se está frio ou se está calor lá fora. Se está calor lá fora, você vai suar, como eu faço constantemente, para manter a temperatura. Está frio, você vai ficar arrepiado, você vai passar frio, você vai ficar tremendo para manter a sua temperatura. A sua temperatura tem que permanecer constante. Acontece com você, acontece com as aves. Isso faz o quê? Isso faz com que o seu metabolismo seja muito mais intenso, seja ótimo. Né? Você pode ser muito mais ativo do que um lagarto. Os lagartos eles têm que ficar aumentando a temperatura deles no sol. A temperatura de um lagarto, a temperatura de um anfíbio depende da temperatura ambiente. Se está frio, o lagarto não vai conseguir ser tão ativo. Ele vai ter que ficar aquele tempo no sol. Não sei se vocês já viram um lagarto ali boiando, giboiando ali, tomando sol. É justamente para ele se aquecer, para ele começar o dia dele, e caçar e fazer as coisas dele. A gente e as aves, não, os mamíferos e as aves não precisam disso. Tá? Beleza. Ovo amniótico, com uma casca, também tem ovo, né? O ovo de ave é mais comum pra gente do que o ovo de réptil, mas é a mesma coisa. Aqueles mesmos anexos embrionários, os mesmos, tá? Lógico, o ovo de réptil tem algumas diferenças do ovo de ave, mas a ideia é a mesma, tá? É o mesmo ovo amniótico, né? E o bico, como tá aqui, ele geralmente você quer ver o que o bicho come, uma ave, é só você olhar o bico dela.
você vai ter uma boa ideia do que aquele bicho come. Bico longo e fino, a ave, o mais fino, a ave provavelmente é um predador, pega insetos. Bico curto e grosso, a ave se alimenta de sementes. Esse aqui provavelmente é um insetívoro. Né? Mas pode se alimentar de sementes também. Né? E por aí vai. Tem cada bico adunco é uma ave de rapina, destrincha a carne, né? E por aí vai. O bico é bem adaptado. Então a gente vai ver esses exemplos aqui com algumas aves que eu separei, algumas das aves que eu gosto e outras que eu não gosto tanto assim, né? Mas é um grupo muito bonito, né, de animais. São animais muito legais também. Então aqui o gavião, né, imponente, vistoso, bonito, né? Uma ave, né? E que tem o bico o quê? Adunco. É uma ave de rapina. Ela pega presas menores, pega pequenos mamíferos, do mesmo jeito que a coruja também pega pequenos roedores. O bico dela também é voltado para baixo, é um bico cortante, né? Aqui temos a fragata, um bicho que eu acho muito legal. Ela não é muito legal na vida real, ela rouba a presa de outras aves marinhas, né? Mas ela tem um bico fino e grande para pegar peixes. É uma ave marinha. Eu acho, apesar dela ser meio sacana, é uma ave muito bonita. O sabiá laranjeira, ave símbolo do meu estado lá de São Paulo. Aqui ele não existe, mas lá ele é muito comum, um bichinho bonitinho. E aqui o urubu, né? É uma ave que se alimenta de restos de animais mortos, né? Tem o bico também adaptado para isso, para destrinchar a carne, mas é a carne de coisa morta. O urubu. É um animal, tem a sua beleza, né? Apesar de tudo. Vamos lá. Como eu falei, a gente sabe, entre outras coisas, por conta do registro fóssil, que as aves vieram de um grupo de dinossauros. O primeiro grande fóssil transicional achado foi esse do Archaeopteryx. Ele ficou famoso porque foi o primeiro, tá? Hoje a gente sabe que ele não era nem o mais importante. Hoje a gente sabe que ele era apenas um grupo de dinossauros ali com penas que acabou sendo extinto. Mas ele mostra uma tendência, porque é um fóssil transicional. Né? Ele tem característica de ave, tem pena, tem uma cauda longa. Né? O membro anterior é meio que modificado, não é uma asa, mas ele é meio que modificado por uma questão de asa. Mas tem característica de réptil, tem uma cauda, tem um rabo. Né? A cauda não é que nem cauda de ave. Tem dentes. Né? A ave não tem dente. Então, é uma ave ou um dinossauro? Um dinossauro é uma ave. Por muito tempo, os pesquisadores se perguntavam isso, porque é um pouco dos dois. É uma transição evolutiva. Isso existe muito. Hoje, pelos outros fósseis que acharam, por colocar ele na árvore filogenética ali, das técnicas que eles fazem, a gente sabe que é um grupo ali dos répteis. Ele não é uma ave, ele é um dinossauro, ele não chega a ser uma ave, mas está no caminho, está ali no ramo que foi ali para o caminho. Tá? E já tem essas características. Provavelmente era um bicho que pulava de galho em galho, não conseguia voar, ou não conseguia voar muito bem, mas foi o primeiro grande fóssil transicional que acharam. Tem outros, tá, pessoal? Muitos outros. Gostaria muito de ficar falando para vocês sobre isso. Mas a aula já vai ficar longa, então bora. Características que permitem o voo. Né? Então a maioria das aves voa e elas têm uma série de características, uma série de adaptações que permitem ela voar. Primeiro, ossos pneumáticos. O osso dela é oco por dentro. O ar dos pulmões acaba passando por parte desses ossos e o esqueleto desses animais é muito leve. Né? Obviamente as asas, membros anteriores modificados em asas. Você tem os mesmos ossos que a gente tem na mão e no braço, só que tudo modificado em asa. Né? Então você come a asinha do frango, você está comendo, na verdade, a mãozinha do frango, aquela parte ossuda, que muita gente não gosta, eu gosto da asinha do frango, são os dedos modificados. A outra parte da asinha é o antebraço e a coxinha da asa é essa parte aqui. Né? O externo, o osso externo, que une aqui as costelas, nesses animais é em forma de quilha, justamente para segurar os músculos do voo. Né? Peito de frango é o músculo do peito, é um músculo grande para o animal voar. E olha que a galinha, né, nem voar direito voa, dá aqueles pulinhos ali, mas já tem o externo em forma de quilha. Então aqui, ó, mesmo a galinha que não voa lá muito bem, você tem esse externo em forma de quilha, pode pegar um peito de frango para ver, e a musculatura peitoral, que permite o voo desses bichos, muito desenvolvidas, aderida a esse externo. Né? Então é uma adaptação desses animais para voar, para bater as asas. Né? Tem os grandes peitorais que puxam para baixo, os pequenos peitorais que puxam para cima, o mesmo músculo. Para o voo. Penas, nós já falamos, e os ossos aqui, ó, os ossos pneumáticos.
e as penas que mantêm a temperatura corpórea do animal, mas que também servem para o voo. Né? A estrutura das penas. A própria estrutura, como uma asa, né, aerodinâmica desses bichos, para manter ali a resistência do ar, para eles poderem acender a resistência do ar. Né? E uma outra adaptação desses animais que está relacionada ao voo é o sistema respiratório. Já falei que o ar entra nesses animais e passa, né, pelos sacos pneumáticos, mas passa também pelos sacos aéreos que esses animais têm dentro de si. Então eles têm esses sacos que o ar que o animal respira fica ali dentro, né, diminuindo a densidade do corpo do animal, aumentando a leveza do corpo do animal. O próprio pulmão desse bicho tem um funcionamento bem diferente do que a gente vai ver é o pulmão dos mamíferos. O pulmão dos mamíferos tem alvéolos, é um fundo cego, o ar entra, o ar sai. Aqui não, o ar passa pelo pulmão, faz um circuito e sai do corpo do animal. Não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa mais eficiente e que também ajuda esses animais ao voo, né? Essa atividade extenuante que é o voo. Circulação dupla e completa, que nem nos mamíferos. Esses animais, as aves e os mamíferos e os crocodilos, têm 2 átrios e 2 ventrículos e 2 circulações. Né? Então o sangue chega do corpo no átrio, vai para o ventrículo, do ventrículo vai para o pulmão, passa pelo pulmão, o sangue é oxigenado aqui nessa brincadeira, volta oxigenado para o átrio, volta para o outro ventrículo, não rola mistura, não mistura, e esse sangue 100% oxigenado, bonitinho, vai para o corpo levar oxigênio para o corpo. Aqui o sangue perde oxigênio, o oxigênio é utilizado pelo corpo, volta para o átrio, volta pelo ventrículo. Esse sangue pobre, oxigênio não mistura com o outro, porque são 2 ventrículos, volta de novo para o pulmão. Essa é a circulação dupla completa das aves, mamífero é a mesma coisa, e a gente viu que nos anfíbios é diferente. Por eles terem só um ventrículo, rola, ainda que muito pouco, uma mistura entre os sangues venoso e arterial, que é a circulação das aves. Tá. Sistema digestório, eu já falei, tem um papo que mantém o alimento que eles comem e uma moela muscular, moela de frango, cada moela é uma delícia, né? Quem já come um negócio duro, né? Quem já viu antes de ver, né? Um negócio que tem uma camada córnea por dentro para o bicho triturar o alimento, como eu falei, fica no centro de gravidade do animal porque é o órgão mais pesado do animal. E por aí vai, né? Aqui mais uma ave, passarinho, né? E a última classe de vertebrados, vertebrados, né? A que mais nos interessa são os mamíferos. Do mesmo jeito que as aves, os mamíferos, você vê você sabe que está vendo um mamífero, muito semelhantes a nós, né? Uma série de coisas. São as únicas espécies que têm uma musculatura da face, conseguem fazer expressões. Né? Você olha para um crocodilo, para uma iguana, você não sabe se ele está feliz ou não. Você olha para um cachorro, né? Ou às vezes mesmo para um animal selvagem você sabe pela expressão dele se ele está bravo, se ele vai te atacar. Ele tem essa expressão, isso é importante nos mamíferos, mas não é nem de longe as características mais importantes. Corpo com pelos. Todo mamífero tem pelos, alguns perderam todos ou a maior parte dos pelos, baleias, né? Tem pelo só na região da narina, mas a maioria tem o corpo coberto por pelos, animais homeotérmicos, os pelos mantêm a temperatura corporal, né? Impedem o calor de se dissipar, o que dá nome ao grupo glândulas mamárias. Os infantes se alimentam de leite, né? São animais, tá aqui, é estranho isso, mas é verdade. São animais amniota, tem o ovo amniótico, só que a esmagadora, quase totalidade das espécies, esse ovo fica na barriga da mãe, não tem casca, mas tem os anexos embrionários ali ainda, com algumas novidades. Muitas espécies vão ter uma placenta, né? Mas tá lá. Respiração pulmonar, e é um grupo extremamente diverso. Como eu falei, o maior animal que provavelmente já existiu é a baleia azul. E você pega ratinhos ali com tamanho muito pequeno. Né, alguns roedores. Não sei se tem qual é o menor mamífero que tem. Teria que ver. Mas enfim, variação de formas e tamanhos é muito extrema. Tá? Então aí a característica deles básica é... Então aqui é uma árvore filogenética dos mamíferos, com o ancestral mamífero. Todos eles têm essas características, pelos e mamam. Né? Então, provavelmente esse ancestral tinha essas características e todos os descendentes deles. Mas quando a gente pensa em mamífero, geralmente a gente pensa nos eutéria, nos mamíferos placentários. Tá em inglês?
mas acho que vocês conseguem entender alguns dos nomes que estão aqui, ó. Bats, que é morcego, né? Batman. Primatas, que são primatas. Rabbits, que são coelhinhos. Rodents, que são roedores. Né? Sloth, que é bicho preguiça. Então pensa no mamífero, pensa no halter. O que esses caras têm em comum? Tem placenta. Né? Mas você tem alguns grupos um pouquinho mais basais que têm umas características diferentes, em especial os monotremados e os marsupiais. Vamos falar desses caras agora. Monotremados, aqueles mamíferos esquisitos. Por que, que eles são esquisitos? Porque eles botam ovo. Ué, mas não é mamífero? É. Eles mamam, tem pelo, tem glândula mamária, mas esses caras botam ovo. O embrião não se desenvolve dentro da barriga da mãe. Né? São 3 espécies viventes, todas lá no continente australiano, continente bizarro. Né? 2 espécies de equidna, esse bichinho bonitinho, e uma espécie de ornitorrinco. Né? Esses caras, eles, como eu falei, são mamíferos, botam ovo, a glândula mamária não é muito desenvolvida, o leite meio que escorre da glândula e o infante vai lambendo ali. Então eles são os grupos, são remanescentes de um grupo muito basal de mamíferos que ainda não tinha desenvolvido aí o desenvolvimento interno, né? O hábito vivíparo, eles ainda são ovíparos, os monotremados. Outro grupo que também não existe em todos os continentes, só na América e na Austrália, né? Na Eurásia não tem, na África acho que também não, na Europa, Ásia e África não tem mais marsupiais, é o grupo dos marsupiais. Né? Também os mais famosos estão lá na Austrália, né? O canguru, são os bichos grandes, né? Legais, bonitos. Aqui é o demônio da Tasmânia, não é tão grande, muita gente não acha tão legal, né? Mas esse é o demônio da Tasmânia. Mas você tem espécies americanas muito legais, né? Tem os gambazinhos, os gambás, né? Acho que o bichinho chamado Juru... lá em São Paulo, um cara uma vez me falou que era o jurumim. Né? Eu falei, é um gambazinho. O cara, que gambá, o que? Isso é um jurumim. É um gambá no sentido que era um pequeno marsupialzinho. Né? São fáceis de encontrar, alguns até têm um hábito periantrópico, né? Vive em terreno baldio, vive em lixão. Você pensa que é um rato gigante, um ratão, um ratazana, o pessoal às vezes chama. Não é ratazana, é um gambazinho. O que esses caras têm? O que eles não têm? Eles não têm placenta. Tá? O embrião, ele nasce, fica pouco tempo na barriga da mãe, no ventre da mãe, nasce muito subdesenvolvido, sobe até uma bolsa que a mãe tem, e ele fica lá dentro, e o que tem lá dentro? A glândula mamária. Ele fica mamando lá e se desenvolve lá dentro. Né? Então o embrião nasce e desloca-se para o marsúpio, que é a bolsa, onde finaliza o seu desenvolvimento. Esses caras não têm placenta. São os metatérias ou os marsupiais. Como eu falei, canguru, demônio da Tasmânia, koala, gambá, marsupial. Aí, ó, alguns marsupiais brasileiros. Esse aqui é o gambazinho. Muita gente não conhece como gambá, fala, é um rato grande. Não, é um gambazinho, tá? A cuíca parece um ratinho, mas também é um marsupial. E aqui, um grupo mais conhecido e mais diverso de mamíferos que a gente tem, que são os eutéria, aqueles mamíferos cujo desenvolvimento do embrião se dá dentro do útero da mãe, com auxílio de uma estrutura que se desenvolve ali, junto com as outras. Você tem o saco amniótico, você tem o saco vitelínico, muitas vezes atrofiado, mas você tem o desenvolvimento de uma placenta e de um cordão umbilical, que permite a troca de nutrientes entre a mãe e o embrião, e o crescimento do embrião, o desenvolvimento do embrião ali dentro do ventre até ele estar pronto para nascer. Quando ele nasce, ele passa por um tempo mamando e depois vai seguir a vida dele. São os mamíferos eutérios, os mamíferos placentários. Então você pensa no mamífero, provavelmente está pensando no mamífero placentário. Capivara, placentário. Os que estão aí, né? Morcego, aqui um morcego e um sapinho, coitado do sapinho não é mamífero. O sapinho prestes a ter um dia muito ruim, né? Aqui um cachalote, então baleias, golfinhos, né? O cachalote, eu acho que tecnicamente ele é um golfinho, né? Ele não é do grupo dos cetáceos que tem as baleias, um golfinhão, mas é um bicho legal, né? Foca também, leão marinho, todos eles placentários, lobo, urso, gato, girafa, elefante, todos eles mamíferos placentários, os bichos muito legais, tá? Características dos mamíferos: epiderme estratificada, isso tem em todos os vertebrados, mas eles têm o que? Glândula sudorípara, glândula sebácea, aqui é a glândula sebácea, e pelos, então tem uma epiderme toda desenvolvida e com uma camada de gordura embaixo. Isso as aves também têm, né, para manter a temperatura
da pele. Em espécies tipo urso polar e focas, essa camada de gordura é muito espessa. Permite o isolamento de calor desses organismos. Né? Aqui é a camada dérmica, os pelos, glândula sudorípara, a gente sua, né? Alguns muito mais do que outros, e glândulas sebáceas, que geralmente anexas aqui ao pelo, que tem o músculo eretor, né? Na maioria dos animais, esse músculo tem uma função de defesa, né? O bicho eriça o pelo, parece maior. Na gente é uma questão vestigial, às vezes a gente se arrepia, os pelos todos levantam, não faz diferença nenhuma. Mas permanece, né? A gente também tem essa musculatura de eriçar o pelo. É um resquício evolutivo nosso. Tá? Digestão, na nossa digestão extracorpórea, ocorre no intestino, e uma das coisas que permite o desenvolvimento mamífero e permitiu o desenvolvimento do nosso cérebro é a nossa dieta. A gente tem relativamente, vamos dizer assim, menos trabalho em digerir o alimento, por quê? Porque a gente tritura, mastiga e faz a coisa certa com o alimento. A maioria, não todos, tá? Mas a maioria dos mamíferos tem uma dentição que a gente chama de heterodonte, tem dente diferente para funções diferentes. Tem os caninos para cortar, os incisivos, os caninos para destrinchar, os incisivos para cortar e os maxilares para triturar o alimento. E a dentição do mamífero é extremamente diferente dependendo do bicho que você está olhando. E de novo, do mesmo jeito que a ave, você olha para o bico, você consegue chutar um bom grau de certeza o que aquele bicho come. Mamífero, você olha para o dente, você com certeza sabe o que aquele bicho come. Né? Então, se você olhar para a dentição de um leão, você não vai ter nenhuma dúvida que aquele bicho é carnívoro. Se você olhar a dentição de um boi, você não vai ter nenhuma dúvida que aquele bicho é herbívoro. Né? Os onívoros você vai ficar meio em dúvida, mas justamente porque é uma coisa no meio do caminho. Né? Mas dentes diferentes com funções diferentes. Então aqui três crânios. Isso aqui deve ser um cavalo, tá, pessoal? Não me lembro. Então você vê, tem esses incisivos de cortar a grama e ó, aqui os dentes fortes para triturar um alimento duro para burro. Né? Aqui um carnívoro, provavelmente um cachorro, tá? Nossa, será que um cachorro tem um dentão desse tamanho? É um carnívoro, tá? Olha os dentes feitos para cortar a carne aqui e os caninos gigantescos, né, mano? Sei lá se não é um lobo. E aqui um primata. Gorila? Um primata não humano, tá? Então aí é um animal onívoro. Tem caninos? Tem. Mas olha os dentes aqui para triturar também o alimento. Provavelmente um animal com uma dieta onívora. Tem uma carne, tem um bifinho, ele traça. Tem plantas, umas raízes, uns frutos, ele também não vai negar. Tá? Então a dentição diferente nos mamíferos. E o sistema digestório também bem diferente nos mamíferos de acordo com a dieta. Animais herbívoros têm um sistema digestório muito mais extenso e demoram muito mais para digerir o alimento, porque é um alimento muito mais difícil de digestão, né? E aí, culminando nos ruminantes, que eu não vou entrar em detalhes, mas que têm estômagos com 4 cavidades. Animais carnívoros têm o sistema digestório comparativamente mais curto, a digestão mais rápida. Um cachorro come o almoço dele, 6 horas depois está fazendo cocô no quintal. Para um herbívoro, esse período 12, 24 horas, tá? Talvez até mais. Circulação dos mamíferos, igual a das aves, tá? Dupla. O sangue oxigenado sai do ventrículo esquerdo, vai para a aorta, vai para o corpo todo e para a cabeça. Lá ocorrem as trocas gasosas, o oxigênio fica, o sangue sem oxigênio volta para o átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, o sangue se reoxigena, vai para o átrio esquerdo e volta para o ventrículo esquerdo para ir para o corpo de novo. Legal? Uma coisa que ajuda os mamíferos que ninguém mais tem, que só mamífero tem, é o diafragma. É o músculo que possibilita a respiração. Outros animais dependem de outro tipo de musculatura para respirar. A gente tem um músculo só para isso que infla e esvazia os pulmões. Quando ele contrai, ele infla e quando ele relaxa, ele adquire um formato côncavo, ele vai esvaziando o pulmão. É um músculo que tem um controle autônomo, mas se você prestar atenção, você consegue controlar a respiração. E a gente tem alvéolos, um pulmão extremamente ramificado com alvéolos que torna melhores as trocas gasosas. Legal, pessoal? Então esses foram os mamíferos. Aí a lontra tá aí só para me lembrar que esse é o último slide. A aula ficou comprida, talvez eu parta ela no meio, em duas, para não ficar tão cansativa, mas assistam a aula, tá?
Não deixem de assistir essa aula. A gente vai ter atividade da, da apostila também, mas eu vou fazer uma ou outra atividade diferenciada para você, como eu já falei para vocês, como eu já falei na última aula, tá? E meio que instigando aqueles que podem, aqueles que têm internet, a visualizar essas videoaulas. Eu sei que elas são as coisas mais legais do mundo, mas poxa, isso aqui é legal, velho, é uma lontra. Olha, elas dormem de mãozinha dada para elas não saírem, elas dormem na água, né? Então para elas não se separarem, elas dormem de mãozinha dada. Que coisa fofa. Tudo bem, pessoal? É isso, né? É... É isso, pessoal. Espero que vocês estejam tendo aí um bom descanso de carnaval. Espero que estejam se cuidando e espero que estejam todos bem, tá, pessoal? É, é isso. Até mais. Falou.